construir o back-end. Então, tudo que nós fizemos aqui, ó, nesse formulário, isso é front, né? A classe placa é back. O public static void main é back. Então, tudo que o usuário vê é front-end. O que o usuário não vê é back-end. Então, vamos fazer agora a parte de back-end do principal. Aqui. Então, nós já fizemos o sair, né? No evento action performed, executa system.exit 0. Vamos fazer primeiro o botão limpar. Vamos fazer primeiro o botão limpar, que é mais tranquilozinho. Depois a gente faz o botão calcular. Então, quando nós clicarmos no botão limpar, então, evento action performed, caímos aqui, ó. JButton limpar, action performed. Legal. O que nós queremos fazer? Então, vamos pensar. Limpar, nós vamos pegar, limpar esse conteúdo, esse e esse. Então, a primeira etapa é isso aí. Como é que se chama o primeiro conteúdo? Estão todos aqui, ó. Então, a gente tem o JText altura, JText field altura, JText field largura, JText field área e JText field preço. Nós vamos ter que mexer com esses daqui. Então, JText field, né? Se eu der um Ctrl espaço aqui, ele me oferece alternativa. Só que como eu vou ter que digitar isso aqui várias vezes, eu vou copiar e aí eu dou um espaço, altura. Como é que quando a gente quer definir alguma coisa, é set. Então, set text e, entre parênteses, o valor que eu quero definir. Eu quero nada, quero vazio. Então, aspas, aspas. Definiu o JText field altura, o conteúdo do campo a ser editado com vazio. JText field largura, ponto, ó, o conteúdo vazio. Field. Qual que é o próximo? Área, ponto, setText vazio. JText field preço, ponto, setText vazio. Legal. Então, quando nós clicarmos no botão limpar, ele já vai deixar vazio os quatro JText field. Mas tem uma coisinha a mais. Quando eu clicar em calcular, que nós vamos fazer, será calculada a área, será calculado o preço. Então, vai aparecer aqui, por exemplo, vamos pôr para rodar para a gente ver. Fica melhor fazer rodando. Então, vamos supor, 4, 5, cliquei em calcular. Quando eu clicar em calcular, depois a gente pode colocar uma outra cor aqui, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 30, 150. Então, ele vai aparecer aqui. Se eu vier aqui e mudar os valores, aqui embaixo, continua com o valor antigo. E vai dar problema. Então, a ideia é a seguinte, ó, quando eu clicar em calcular, este botão aqui vai ficar desabilitado. Eu preciso primeiro limpar para depois poder calcular. Então, quando limpar, nós vamos limpar os 4, mas também nós vamos habilitar o botão. Senão o botão não vai poder ser clicado. Então, vamos fazer isso aqui, ó. No limpar, além disso, o que nós vamos fazer? O JButton calcular, ponto, como é que faz para ele ficar habilitado? Set enable true. Set enable, defina toda vez, a gente tem que se acostumar com isso em Java. Toda vez que eu for definir alguma coisa, set text, set enable, é assim. E quando eu quiser saber como é que está, é get. Quando eu quiser pegar, é get. Então, nós já fizemos as 4 operações do botão limpar. Agora nós vamos para a parte que é mais enjoadinha, mais trabalhosa. Por quê? Porque nós vamos ter que instanciar objeto, fazer cálculo. Então, o botão calcular,
action performed. Então tá aqui, ó. Já estamos JButton calcular action performed para a gente poder fazer o teste. Agora tem bastante coisa para falar para vocês. Vamos com calma e bastante conteúdo. É bom que isso daqui tudo fica gravado. Primeira coisa é o seguinte: quando eu clicar no calcular, eu quero ter certeza que a altura foi digitada e a largura foi digitada. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que fazer um teste. Se o conteúdo estiver vazio, eu vou dar uma mensagem para o usuário e não vou calcular, porque não tem, por exemplo, o usuário não digitou a altura ou não digitou a largura, não posso calcular. Apresenta a mensagem e volta pedindo para o usuário fazer isso novamente. Como fazer isso? A ideia é bastante simples. Eu vou colocar aqui a linha de raciocínio, a lógica. Seria assim, eu vou colocar como comentário. Se o edit altura estiver vazio, então, vamos colocar aqui tudo como se fosse lógica de programação. Então, mensagem para o usuário, senão, só uma mensagem, vamos fazer só o então. Até como só tem o então, pode ficar assim. Depois, o que nós vamos ter que fazer? Se o edit largura estiver vazio, então, mensagem para o usuário. E por fim, se ambos estiverem corretos, então calcular. Essa é a lógica de programação que a gente vai embutir aqui. Como é que nós vamos fazer o primeiro, então? Como é que nós vamos fazer esse daqui, ó? Se o edit altura estiver vazio. Antes de fazer o código, uma explicação necessária. Nada a ver com exercício, mas fundamental para a gente poder explicar. O que está acontecendo aqui? Estou declarando uma variável do tipo x a partir de string e já atribuindo a essa variável o valor exemplo. Isso a gente já aprendeu. Mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Olha como é que string está sendo escrito. Se bem que tem um cursor piscando aqui. Olha como é que string está sendo escrito. O que a gente identifica aqui, que já chamou a atenção? S maiúsculo. Quando começa com letra maiúscula, isso é uma classe. Portanto, string não é no fundo, assim, na realidade, não existe um tipo primitivo chamado string. Existe uma classe chamada string. E qual é a diferença? Bom, x, se string é uma classe, x é um objeto. X vai poder armazenar um valor. Por exemplo, x vale exemplo. Só que x também vai ter métodos, porque toda classe tem métodos. Não vai adiantar, na linguagem de programação Java, eu escrever isso aqui, ó. Se x for igual, porque em Java o igual a é igual, exemplo. Então, por exemplo, ó, Salt está escrito exemplo. Else Salt não está escrito exemplo. Olha lá, lógica basiquinha. X foi instanciado e já recebeu o valor exemplo. Aqui, eu estou tentando fazer um teste. O valor de x é exemplo? Se for, mensagem, está escrito, está armazenado, poderia ter colocado aqui, está armazenado exemplo. Se x não vale exemplo, vai ser apresentado, não está armazenado exemplo.
Pode parecer que a lógica está certa. Quer dizer, que a sintaxe, a lógica está certa. Pode parecer que a sintaxe está certa, mas ela não está. Porque quando nós temos um objeto do tipo string, não é assim que nós vamos fazer uma comparação. Isso é completamente novo para vocês, né? Então tem gente que já pode pensar que está sofrendo com os ifs e os operadores de comparação. Agora vai dar mais uma apertadinha assim, ó. Eu vou ter que escrever desse jeito, ó. Ao invés de escrever x igual exemplo, ele vai ficar assim, ó. Ele está dando erro aqui porque eu estou infringindo a sintaxe, tá? Ele vai ser x ponto equals exemplo. Então, deixa eu colocar aqui como comentário que ele para de dar erro. E aí eu vou dar um zoom e nós vamos conversar. Eu gostaria de escrever isso. X é igual a exemplo, só que essa forma aqui, ela está errada. Não é assim que a gente faz em Java. Porque X foi declarado aqui em cima. Opa! X foi instanciado aqui em cima, é do tipo string e, portanto, X é um objeto. Se X é um objeto, ele tem método. E existe um método chamado equals. Então, x ponto... Ai, desculpe. x.equals, entre parênteses, exemplo. O que isso daqui representa? O que está em cima. Representa isso daqui. A forma correta de escrevermos é essa daqui de baixo. A de cima não vai funcionar. Se a gente colocar esse teste aqui, não vai dar uma mensagem de erro, vai executar, só que não vai executar aquilo que a gente gostaria. Então tem que ser desse jeito, pelo fato de x ser um objeto instanciado a partir da classe string, tá? Então, isso tudo está gravado para vocês poderem assistir depois, mas eu vou dar uma voltadinha aqui, e aí, alguém ficou com alguma dúvida? Levanta a mão que a gente retorna lá. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Tá, é a mensagem. É que está gravando. Vocês entenderam, então, que não posso utilizar isso para fazer um teste? Agora, veja só. Float R, que vale, por exemplo, 33,5. Tá. O que eu errei aqui? Não. Vou tirar aqui, ó. Float R que vale 33, depois eu vejo. Esse daqui sim. Se R for igual a 33. Aí beleza, tá ótimo. Por quê? Porque float é um tipo primitivo, R é uma variável, então eu comparo desse jeito aqui. Então pode ser igual, maior, maior igual, menor, menor igual. Tudo bem. Mas por quê? Porque float é tipo primitivo. Se fosse double, também não tem problema nenhum. Agora, por qual que é a grande sacada aqui? String é uma classe. Portanto, a forma de comparação é diferente. Tem que utilizar o método equals. Tudo bem? Tem alguma mãozinha levantada? Se alguém tiver dúvida, pode levantar. Não tem problema não. A gente explica se for necessário. Pois não, Miguel, pode falar. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Se x é um objeto, equals é um método, o que... Ah, tá. Exemplo é um atributo? Se tornou um atributo? Nesse exemplo, não, é o conteúdo de X. Que ele não vai ter um atributo, ele armazena diretamente no X. Por isso que tem que deixar isso para explicar depois, porque a gente entende que placa ponto largura, placa ponto altura, é como se fosse x ponto value, né? O valor de x.
Tá? Então, você pode pensar só assim, ó, qual que é a diferença entre, nesse caso aqui, ó, x e r? X é um objeto, porque foi instanciado a partir de uma classe. R é uma variável, porque foi instanciada a partir de um tipo primitivo. Certo. Só que o valor de x, ele é atribuído diretamente. Ele não tem atributos, é ele. Tá? Enquanto que o R também. Então, na parte do armazenamento é igual, só que tem métodos. X vai ter o método equals, porque a classe string tem o método equals. Eu não tinha planejado fazer isso, mas deixa eu fazer uma pesquisa aqui, ó. Java, métodos da classe string. Vamos ver se ele apresenta aqui, ó. Manipulando métodos da classe string. Olha lá. Então tem aqui. Deixa eu ver se ele apresenta uma lista aqui, ó. Ó os métodos que ele está apresentando, ó. Tem o método char@, que depois a gente vai ver o que que é. O CodePointAt, compare to, ignore case. Todos esses são métodos. E vai ter o método, não sei se ele vai apresentar aqui, equals. Ó, isEmpty. A gente pode utilizar o método isEmpty para saber se os JFieldTest estão vazios. A gente pode utilizar. Eu usei diferente ontem, mas a gente pode usar o transformar em caixa, em lowercase, caixa baixa, transformar em caixa alta, tirar espaços. Então, todos esses são métodos da classe string. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Como é que nós vamos fazer essa história toda? Então, se o edit altura estiver vazio, como é que nós vamos escrever isso daqui? Então, if, como é que chamou o objeto? J, este fio de altura, ponto, o que nós vamos fazer? Is, deixa eu ver se ele está, ele não tem. Então, nós vamos pegar o equals, e aí eu ponho assim, ó. Deixa eu dar o zoom. Olha lá. Esse if, ele abriu aqui e fechou aqui. E aí, o JTestField de altura tem um método equals que abre e fecha parênteses. Então, por isso que eu tenho dois parênteses fechando aqui. O primeiro parênteses é do equals e o segundo parênteses é lá do começo do if. Né? É a sintaxe aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou apresentar uma mensagem, só que eu quero que seja uma mensagem, uma janelinha. E essa janelinha é feita por meio de um objeto chamado JOptionPane. Eu vou tirar o zoom, porque facilita aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ponto showMessage, onde o primeiro argumento vai ser o diz e o segundo vai ser a mensagem que eu quero passar para o usuário. Já vou mostrar para vocês isso aqui funcionando. Por exemplo, digite a informe. Vai em vez de digite, informe a altura. Tá? Então, tiro o zoom, veja que não deu nenhum erro, e eu vou executar para vocês verem o que esse JOptionPane faz. Deixa eu só ver. Tá. Então, aqui, vou clicar no botão calcular. Ele vai cair, ó, nesse método aqui. Ele vai cair nesse método aqui. O que vai acontecer? Se o conteúdo do JTestField altura for igual a vazio, que é o que está acontecendo, eu não digitei nada, o usuário vai receber uma mensagem por meio de um showMessageDialog, que vem da biblioteca JOptionPane. Qual que vai ser a mensagem? Informe a altura. Ah, tem alguma coisinha aqui que não funcionou. Espera aí que nós vamos ver o que é. Espera aí. Deixa eu ver se é o dialog. Como falei no if, depois do JTest altura, não teria que pegar um getText? Não precisa. Ah, tá. Tem, perfeito.
Perfeito. Get test, ponto. Não é não, peraí. Abre e fecha. Peraí que nós vamos acertar aqui a história. Pronto, agora deu tudo certo. Perfeito. Quem que falou? Quem que me ajudou? Ricardo. Isso, obrigado. Então, JTest altura, se o texto, perfeito, Ricardo, você me ajudou aqui. Se o que tiver armazenado, se pegue o texto é igual a vazio, então dê um J option pane. Vamos ver aqui. Olha lá, ó, informe a altura. Essa caixa de diálogo mensagem, ela foi apresentada por meio disso daqui, ó. J option pane show message dialog, onde o primeiro parênteses, o primeiro argumento é um diz e o segundo argumento é um informe altura. O informe altura foi apresentado aqui. Depois tem como mudar o ícone, tem uma série de coisas aqui, tá? Então vamos lá, no próximo. O próximo é copiar e colar. Porque o que a gente vai mudar? O nome do objeto. Ao invés de JTestField altura, vai ser JTestField largura. E a mensagem informe a largura. Então, os dois já devem estar funcionando. Então, tá aqui. Cliquei. Informe a altura. Informe a largura. Se eu digitar alguma coisa aqui, informe a largura. Se eu digitar alguma coisa aqui, ele não fez nada, porque eu não acabei o código aqui, né? Se eu digitar só o de baixo, informe a altura. Então tá tudo funcionando, esses dois estão funcionando. Bom, aí vai entrar aqui um pouquinho de lógica de programação. Porque qual que é a terceira etapa? Se ambos estiverem corretos. Como é que eu vou fazer para, aqui embaixo, criar um if que me diga que se ambos estiverem corretos, eu devo fazer o processamento? Eu vou criar, aí vem a lógica de programação, uma variável do tipo booleana. O que é uma variável booleana? Que armazena apenas os valores true e false, verdadeiro e falso, que eu vou chamar de corretos. E eu digo que correto está valendo sim. Se o usuário não me informou a altura, eu digo que corretos passa a valer sim, não, né? É verdadeiro. Passa a valer false. Então, se o usuário não informou a altura, ele vai receber uma mensagem e corretos passa a valer falso. E se o usuário não informou a largura, a mesma coisa. Corretos passa a valer falso. Então, vamos lá. Começou, clicou no botão calcular. Uma variável booleana está valendo corretos, está valendo true. Ele faz o teste. O usuário informou a altura? Informou. Então, ele não executa isso. Quanto que está valendo corretos? True. Aí ele vai fazer o segundo teste. O usuário informou a largura? Vamos supor que sim. Então, ele não entra aqui. Quanto que está valendo corretos? True. O que eu vou fazer aqui embaixo? Como é que eu vou permitir a execução? Se corretos. Se corretos, eu estou perguntando se true ou se falso. Se verdadeiro ou se falso. E aqui embaixo, a gente pode pôr um J option pane, só para ver funcionar. Um J option pane, vou calcular. Depois a gente apaga isso. Tá? Então vamos aqui, ó. Deu o primeiro erro? Informe a altura. Corretos vale falso. Deu o segundo erro? Informe a altura. Corretos vale falso. Se nenhum falso foi atribuído, ele vai calcular. Se um falso for atribuído, ele não vai calcular. Então, veja só. Informe a altura, informe a largura, não apresentou, vou calcular. Vou colocar aqui, ó, 5. Informe a largura, não apresentou, vou calcular. Vou colocar o de baixo. 5. Informe a altura, não apresentou. Agora, se eu colocar 5 e 5, vou calcular. Quer dizer que ele só vai apresentar o vou calcular, se tanto o primeiro como o segundo estiverem preenchidos.
pouquinho de lógica de programação. O que nós vamos fazer agora aqui é trabalhar dentro desse vou calcular. De cara, dentro do vou calcular, eu vou fazer o seguinte, nós combinamos que quando nós clicássemos no botão calcular, ele ficaria desabilitado e só voltaria a ficar habilitado de novo quando nós clicássemos no limpar. Então eu já vou de cara, para não me esquecer, eu vou fazer o seguinte, o JButton calcular ponto set enable, ele passa a valer false. Passa a valer falso. E eu vou só voltar aqui um pouquinho, eu vou mudar a cor desse texto aqui, porque tá tão ruim esse preto com azul, ou então eu vou mudar a cor do azul, vou colocar um azul mais clarinho. Acho que vai ficar... Vamos ver como é que ficou aqui, tá tão escuro aquilo. Ah lá, ficou melhor aqui, ó, azul. Então, ó, clicou no botão calcular, então 5 e 5. Clicou no botão calcular. Eu não sei se dá para vocês verem, mas ele ficou mais acinzentado aqui, ó. Ele não tá habilitado. Aí eu limpo, ele voltou. Cliquei, é que ele limpou, né? Precisa informar ali. Então a gente já está fazendo o botão calcular ficar enable false. Vamos ter que fazer os cálculos agora. O que nós vamos precisar? Da classe. Que classe? Placa. Então, placa, aquela mesma história. É igual a new placa. Por que está dando essa mensagem de erro? Porque nós estamos no arquivo principal.java que está no package interfaces e a definição de placa está em placa.java que está no package classes. O que está num pacote não consegue enxergar o que está no outro pacote. O que a gente tem que fazer? Importar placa da classe do package classes. Quando eu clicar aqui, lá no topo, essa linha aqui foi acrescentada. Então, já está pronto. Já tenho o objeto placa. O que nós temos que fazer agora? Pegar o valor da altura e atribuir no atributo altura. Então, placa, ponto, defina a altura e aqui dentro eu tenho que definir a altura. De onde vem essa altura? Vem desse objeto aqui, do objeto JTestField altura, tá? Ele vem do objeto JTestField altura, mas eu quero pegar getText. Agora, com o JTestField altura, getText não é uma string? É. E altura, o objeto altura, não é float? Sim, tudo isso a gente tem que ter em mente. Então, o que nós temos que fazer? Converter esse conteúdo aqui, que é string, em algo que é float. Como é que a gente faz isso? Por meio do float.parsefloat. O que float.parsefloat faz? Vai pegar um valor string, que é esse, então eu ponho aqui dentro, e converte em float. Certo? E o que a gente faz com esse valor? Define no atributo aqui, ó. Então, são várias etapas que tem que ser feitas. Primeiro, eu pego o valor do JTestField, converto em float e atribuo ao atributo altura do objeto placa. A mesma coisa vai acontecer com placa.set largura. O que nós temos que colocar aqui dentro? Um valor float. De onde esse valor vem? De JTestField largura. Ponto, pegue o que tem lá dentro. GetText. Tá, mas isso daqui é uma string. Como é que eu vou pegar uma string e colocar no lugar que tem que ser float? Float.parsefloat. O que eu tenho que pôr aqui dentro? Uma string. Então, eu pego essa string, colo aqui dentro. Legal. Agora, tudo isso daqui eu pego e colo aqui dentro. Então, já atribuí
aos dois atributos, altura e largura, os valores digitados pelo usuário. O que a gente faz agora? Placa, calcular área. Placa, calcular preço. Calculou o valor da área, calculou o valor do preço. O que nós temos que fazer para fechar? Apresentar neste objeto o valor da área que foi calculado. Como é que se chama esse objeto? É o JTextFieldArea. Então, o JTextFieldArea, eu vou dar um valor para ele, setText. E qual que é o texto que eu tenho que dar para ele? É o valor da área. Placa.getArea. Só que placa.getArea é float. Então eu vou ter que converter de float para string. Como é que a gente faz isso? Float.toString. Então converta de float para string. Quem que é para ser convertido? É esse cidadão aqui. E isso daqui vem aqui para dentro. Tá lá. Pegou o valor do atributo área, que é um float, converteu para string e apresentou no JTextFieldArea na propriedade text. E aí, a próxima etapa, para finalizar, JTextField preço, eu tenho que definir o texto. Tá, o que eu vou colocar aqui? Tem que pôr uma string. De onde isso vem? Da placa do seu objeto, eu vou pegar o preço. Só que o preço é float, então eu tenho que converter. Então, como é que a gente converte? Float.parse. Parse não, desculpe, toString. Perdão. Ing, qual que é o valor que vai ser convertido? Esse valor aqui, entrar aqui. E isso tudo vai entrar aqui. Só apagando os espaços. Aqui embaixo, a gente desabilitou o botão. E se tudo deu certo, a aplicação está pronta. Vamos ver o que vai acontecer dessa história toda aqui. Então, não digitei nada. Calcular, opa, informe a altura, informe a largura, tá? Informei a altura, informe a largura. Tá bom, vai. Informei a largura, informe a altura. Vou informar os dois. 3 e 5. 3 e 5, 15. E 15 vezes 30, 450. Depois a gente vai aprender a colocar duas casas decimais, etc. e tal. O botão está desabilitado. Limpar. Então, 5 e 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 30, 300. Olha lá. 30, 300. Tudo bem? Captaram a ideia? Tudo isso que a gente fez, olha lá, 2 horas. Né? 1h30 de aula já. Tudo isso para a gente fazer esse programinha simples que é de calcular a área de uma placa. Óbvio, nós estamos aprendendo, né? Para a gente fechar, antes de eu perguntar se tem mais alguma coisa, eu vou só melhorar um pouquinho o programa que eu me lembrei que eu fiz ontem com o pessoal. Porque pode acontecer o seguinte, ó, 5 e 2, calcular, 10, tá legal. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, 7 e 3. E aí eu não consigo calcular, mas olha, se o usuário bate o olho aqui, ele fala, ó, uma placa que tem altura 7 e largura 3, ela custa 300, e não é. 7 vezes 3, 21, e 21 vezes 30 vai dar 6.000 e cacetada. Então, o que eu tenho que fazer aqui também para isso aqui ficar legal? Digitei, calcular. O botão fica desabilitado, mas esses dois aqui eu também tenho que desabilitar. Eu tenho que primeiro limpar para poder habilitar. Então, vamos fazer isso aqui também. Vamos passo a passo. O botão vai ser desabilitado, o JButton calcular, e aí o
text field altura, ele não poderá ser editado. Então, set editable, false. Não poderá ser editado. E o jtext field largura, ponto, set editable, false. Então, quando eu clicar no botão calcular, além de todo o processamento, eu bloqueio a edição da altura, bloqueio a edição da largura e bloqueio o clique no calcular. Agora, quando eu clicar no limpar, que ele está logo aqui em cima, além do botão calcular passar para true, deixa eu acertar isso aqui, os dois também. O edit largura passa para true, o editable, né? E aqui passa para true. Deixa eu acertar, o formatar, e agora o programa ficou perfeitinho. Vamos lá, vamos rodar. A gente poderia mudar as cores do fundo também, colocando cinza, informando que está, dando a informação assim visual de que está desabilitado. 2 e 3. 2 e 3, 6, 180. Ó, não consigo editar. Estou tentando digitar aqui, não consigo. Limpar. Aí sim. 7 e 3. 21, 630. Não consigo. Eu tenho que limpar e entrar com outro valor. 7 e 5. Agora ele ficou perfeito. Sair, prontinho, encerramos a aplicação. Tudo bem? Então vamos lá. Mãozinha levantada, quem tem? Pois não? Já digitou? Ou tá, vai digitar? Deixa eu ver. Na aula A, o senhor mostrou como faz? Sim, na aula A eu fiz tudo isso ontem, só que hoje eu fui por algum motivo, gastou um pouquinho mais de tempo, mas exatamente o mesmo conteúdo. Foi uma pergunta ou foi uma afirmação? Professor, como faz para não conseguir digitar palavras na caixa largura? Tá, depois a gente vai ver isso, como é que faz para bloquear e digitar só números. Vai ficar para a próxima etapa, senão fica muita coisa, tá? Mas o teu raciocínio está perfeito. Beleza. Mais alguma pergunta? Nanã, nadinha, nadinha, nadinha? Então tá jóia. Eu vou fazer o seguinte, estou encerrando a gravação dessa segunda parte da aula.